Aleluia, aleluia. Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Tome o vosso assento, por favor. Eu sou grato ao Senhor Deus por mais uma vez me proporcionar estar aqui com vocês, para junto podemos enaltecer e glorificar o nome do nosso Deus por tudo o que o nosso Deus é. Deus é o começo, o meio e o fim. Também é o caminho, a verdade e a vida. Tributamos louvores a esse Deus. Ele é único e é por isso que o adoramos. Antes de começar a ministrar, agradecer aqui ao pastor Fausto, esse amigo que Deus deu. Muito obrigado pela receptividade, por também tocar essa grande responsabilidade. O pastor dessa igreja é o pastor Mike Abud, que é um amigo, um homem de Deus. Também bom rever aqui o Maico, o Caio, que benção. Deus abençoe vocês. Essa noite eu pedi para que Deus me desse uma mensagem para poder entregar a vocês, mas uma mensagem que a gente pudesse não carregar ela somente de quinta para sexta, mas que a gente pudesse carregar ela pelo menos esse mês de fevereiro. Então Deus tem uma mensagem para o teu coração que vai marcar a sua vida essa noite. Quantos desejam ouvir a palavra do Senhor? Abra comigo a sua Bíblia, livro de Jó, no capítulo 1, antes do livro de Salmos. Jó, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo de número 7, que diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra, passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: Observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não o cercaste de proteção a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obras das suas mãos o abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a sua mão, toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Essa noite Deus tem colocado no meu coração uma mensagem que eu quero dividir com vocês, partilhar. O tema dessa noite, você que gosta de marcar aí ou anotar, é: a dor é o último estágio que Deus usa para te levar ao extraordinário. A dor é o último estágio que Deus usa para te levar ao extraordinário. Na atualidade que vivemos, o mundo está em agonia. O sofrimento do ser humano, parece que a terra perdeu o freio e a qualquer momento ela está descendo a ladeira e será o fim de todas as coisas. A falta da esperança, as dores que nos levam a viver situações que a gente diz: por que passamos? Por que Deus permite coisas ruins com pessoas boas? Me permita essa noite lhe conduzir por uma das histórias mais fascinantes do mundo bíblico. Quem é esse personagem extraordinário que a gente abraça em meio à dor e consegue ter esperança? Quem é esse personagem com a sua história faz a gente simplesmente confiar e acreditar em Deus? Jó. Jó não é comum. Na Bíblia você vai ver Deus dizendo a Abraão: Abraão, você é meu amigo. Você vai ver Deus dizendo a Davi: tu és segundo o meu coração. Você vai ver Deus dizendo a Gideão: tu és varão valoroso. Você vai ver Deus dizendo a Daniel: tu és muito desejado. Você vai ver Deus dizendo ao apóstolo Paulo: tu és vaso escolhido. Mas esse homem é o único na Bíblia que Deus diz: não há ninguém semelhante como ele na terra. Jó é íntegro, reto e se desvia do mal. Imagina, amado, Deus contando a história de um homem
único na terra. Por que essa história é tão fascinante? Por que essa história mexe com todos aqueles que lutam e passam por dores que às vezes não conseguem compreender? Jó era um homem espetacular. A Bíblia diz que ele era um grande empreendedor. Ele empreendeu em vários setores e foi bem sucedido. Ele não era um homem rico do Oriente, ele era o homem mais rico do Oriente. Onde ele colocava suas mãos, Deus o prosperava. Então na área agrícola, no meio dos frutos e dos produtos que vêm no meio da roça natural, ele era o camarada. Na área de gado, como os camelos, os bois, não tinha para ninguém. Aonde Jó colocava suas mãos, Deus o abençoava. A família dele era pequenininha, imagina, era ele, a esposa e 10 filhos. E você reclama de 2 que tem? Imaginou? 10 filhos. Uau, rico, bem sucedido e ainda por cima uma família abundante. O sonho de todo homem: ter riqueza, ter uma família grande e abençoada. Jó ficava preocupado com os filhos e sempre fazia sacrifício a Deus. Era um homem que fazia tudo o que estava no princípio, como Deus o colocava. Nesse exato momento Jó está empreendendo, e a Bíblia diz que Satanás estava passeando pela terra. Imagina, ele usa um atributo que só Deus tem. Deus está em todos os lugares. Ele se apresenta, e a Bíblia diz que nesse dia que ele se apresentou, Deus estava reunido com seus filhos. Aqui o texto expressa, e eu acredito que são os anjos. E no meio daquela reunião, ele vai falar com Deus, e Deus então diz para Satanás: onde tu estavas? Acredita que o pai da mentira é verdadeiro a Deus? E diz: eu estava passeando. Deus olhou para ele e disse: tu estava olhando o meu servo Jó. E antes dele falar qualquer coisa, Deus deu exemplos que não dava de ninguém: reto, sincero e se desvia do mal. Satanás, com um tom de deboche e como ironia, disse: lógico, como não faria tudo isso ao Senhor? O Senhor o abençoou de tal modo que quando olhei para ele, até o gado não é comum. As suas mãos o cercou, de maneira que ele tem tudo em abundante. Adorá-lo pelos mimos, pelas regalias que o Senhor faz é fácil. Agora eu quero ver o Senhor tomar tudo, tirar tudo, se ele não blasfema contra ti na sua face. Satanás está dizendo: ele é como os outros homens que eu derrubei, todos têm um preço, eu pago e eles se vendem. Deus então coloca a sua reputação em jogo, e é a primeira vez na Bíblia que Deus entra para contar a história de um personagem e defendê-lo, dizendo: Jó não é esse homem. Então Satanás desafia o próprio Deus, e a única vez na Bíblia que Deus permite-se a ser desafiado e aceita o desafio. Ele diz para Satanás: vá lá, faça tudo o que você quiser contra a vida de Jó, só não tire a sua vida. Satanás não brinca de ser bonzinho, ele é a própria maldade. Abaixo de Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele é o ser mais inteligente da história criada por Deus. Ele te conhece mais do que qualquer pessoa. Satanás conhece melhor você que o teu esposo, o teu filho, a tua mãe. Conhece os seus desejos mais ocultos, conhece você de todos os ângulos. E uma coisa que ele sabe, e ele tem o dom, é simplesmente da paciência, de esperar. E sempre, se não te derrubar num dia, vai tentar no outro. Se não fosse a graça de Deus te proteger hoje, a sua vida não demoraria nem segundos para ele exterminar. Só que Satanás aqui quer mostrar para Deus que os homens são iguais. Esse homem é igual aos outros. Então ele quer dar um show, ele quer fazer o stand-up dele, ele quer derrubar todos os pinos do boliche com uma jogada só. Ele desce com a permissão de Deus e vai atacar Jó. Deixa eu te ensinar uma coisa: Deus tem a sua vontade soberana. Sua vontade soberana é o seu todo poder. Ele faz e não dá satisfação para ninguém. Ele muda porque ele é Deus. Ele executa, todo o poder pertence a ele. Mas Deus também tem a sua vontade permissiva. Ele permite situações ocorrerem que a gente pensa que saiu do controle. Para que você entenda, Martinho Lutero então faz um paradoxo. Ele diz que Satanás é como um cão feroz, nervoso, e que Deus colocou uma coleira nele. Ele ataca as pessoas, mas quando Deus puxa a coleira,
ele tem que retroceder, porque na vontade permissiva, Deus também é soberano, e o poder pertence a ele. Satanás então montou uma grande estratégia, e a Bíblia então diz que ele vai executar. Jó então acorda aquele dia feliz da vida. Os filhos estavam na casa do irmão mais velho, a casa de campo da família, da montanha. A esposa feliz. Jó passa a tarde feliz da vida, quando vai até ali na empresa, no empreendimento, dar uma olhada. Quando ele está chegando, vem um mensageiro com a metade do corpo sangrando, está machucado, ferido, e ele diz o que aconteceu, e o rapaz diz: olha, Jó, levantou os inimigos de todos os lugares, roubou o gado, matou todos decapitados, e só sobrou eu para lhe contar a história. Jó tenta acudi-lo, quando de repente vem mais um outro homem, trazendo uma outra notícia. Esse está com o corpo queimado, está gritando de dores, e diz: Jó, eu nunca vi. Fogo caiu do céu, matou toda a plantação, destruiu tudo, matou os servos, os funcionários, e só sobrou eu para lhe contar a história. Quando Jó está acudindo da direita ou da esquerda, vem um mensageiro. Esse outro mensageiro não tem marcas e cicatrizes no corpo, ele não está queimado, não está com o corpo deslacerado por uma espada, por uma flecha, mas o que ele vai trazer agora, nenhum homem e uma mulher está preparado para ouvir. E ele começa então dizendo: Jó, eu estava cuidando dos seus filhos, saí para preparar a comida, a cozinha ficava sempre fora da casa, e de repente veio um furacão, um vento impetuoso, tudo que ele estava no seu caminho ele arrastava. Ele bateu de frente com a casa, e todos os seus filhos estavam ali. Imagina você que é mãe, imagina você que é pai, que vive para os seus filhos. Jó então agora vai até lá. Imagina a cena comigo. Os vizinhos estão tirando os corpos da casa. O primeiro, o segundo está sem vida. Jó ainda tenta fazer o seu melhor, mas ao terminar aquele dia, todos os seus 10 filhos foram encontrados, porém todos estão sem vida. Jó, naquele exato momento, ele está sem os seus filhos. Satanás então faz um strike, arranca o dinheiro, a produção, a empresa e o bem mais precioso do ser humano, que são os filhos. Naquele exato momento, Jó está voltando para casa. A fazenda parece uma fazenda fantasma. Todos estão assustados. Há muitas vítimas pela fazenda. Há muitas pessoas que morreram ali no trabalho. Pessoas estão assustadas porque ficam sabendo que os filhos de Jó morreram, que fogo caiu do céu. Uau! As pessoas querem uma explicação. Jó entra para dentro da sua casa e ele se veste de pano de saco, de humilhação. Naquele exato momento, ele rapa a barba e rapa a cabeça. Na tradução do judaísmo diz que quando um homem chega no limite da dor, não aguenta lidar com a pressão da vida, não aguenta lidar com os problemas e vai tirar a própria vida, vai cometer um suicídio, no judaísmo eles raspam a barba, a cabeça, para que quando for encontrado, alguém sabe que ele tirou a vida. Naquele exato momento, acredito eu, Satanás dizendo: uau, foi mais fácil do que imaginei, eu tirei tudo, e amanhã não é 10 enterro, é 11, ele vai junto, acabou. Quando Jó volta para aquele velório, a mãe está desesperada, porque a mãe não perdeu uma bolsa, a mãe não perdeu um gatinho que você chora que quando morre tem 10 anos, um cachorrinho, não. A mãe perdeu todos os seus 10 filhos de uma forma trágica. As mulheres do tempo antigo, naquele tempo, ajudavam praticamente em tudo na criação dos filhos, e passavam mais tempo. Por exemplo, até o menino fazer 13 anos para o bar mitzvah, a mãe dava toda a educação. A menina, desde o dia do seu nascimento até o dia do casamento, era mãe conselheira, era mãe professora. Então a mãe passava muito mais tempo com os filhos. A mãe está desesperada, e Jó vai dizer algo. O que ele vai dizer não conforta a esposa. O que ele vai dizer não responde a pergunta dos vizinhos e dos amigos que estão ali. O que ele vai dizer não explica. Mas no mundo espiritual, Satanás vai ter que ver que esse homem não é comum. E que ele diz então, pastor? Ele abre a boca e diz assim: nu, saí do ventre da minha mãe, nu, eu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor os tomou, mas bendito seja o nome do Senhor Deus, bendito seja o Senhor. Ele está dizendo: eu vim sem nada para esse mundo, vou embora sem nada. Os meus filhos eu tive o privilégio de criar até agora, mas Deus achou por bem tirá-los. Então eu glorifico pelo tempo que Ele me proporcionou estar com os meus filhos. Eu confio nele.
Que homem é esse que na maior dor que um ser humano pode sentir, arruma força para poder dizer que confia em Deus, que adora Deus? Que homem é esse que diz com todo vigor: a Ele todo o louvor? Esse é Jó, um homem extraordinário. Satanás então fica furioso, e ele agora vai atacar mais uma vez. A esposa então não aguenta a pressão psicológica, a dor é tão extensa que ela diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então Jó dá uma aula agora, e ele diz: aceitamos o bem de Deus com prazer, o mal então nos veio e você não quer aceitar. Jó está nos ensinando que coisas ruins acontece com pessoas boas, que coisas ruins também fazem parte da história de um ser humano. E me permita te ensinar: não é porque você é cristão que você não está sujeito a ter uma doença. Não é porque você é cristão não está sujeito a falir uma empresa. Não é porque você é cristão não está sujeito a uma traição, a uma rejeição, a um abandono. Pastor, eu sou um super-homem e uma mulher maravilha. Não, você não é um super-homem, você não é uma mulher maravilha. Somos limitados, somos frágil. E o que faz a diferença na vida da gente é quando a gente confia em Deus. As tragédias nos moldam. Deus usa dor para poder lhe moldar. Deus usa dor para poder te ensinar. Deus usa dor para poder então te polir. A dor não é uma punição de Deus sobre a vida do ser humano. A dor é a faculdade do Senhor. Você chegou aqui essa noite dizendo: não aguento essa provação, eu não aguento essa fase. Ei, o que você chama de provação, Deus chama de treinamento. O que você chama de uma dor profunda, Deus chama, sabe do que? De resiliência. Ele está te moldando. A dor é algo primordial. Por quê? Se o ser humano não aprender com a dor, não é capaz de aprender com nada. Muitas pessoas perdem a esperança, outros desistem. Mas para aqueles que caminham em Deus, perseveram até o fim, porque sabe que a dor não é o fim, mas é o princípio de um novo começo. Deus está nos ensinando. Jó está aprendendo com a dor. Satanás não desiste, e o que ele vai narrar agora é algo assim que o meu coração se emociona demais. Jó então diz que foi dormir, e quando ele acordou com uma doença em último estágio. Ele disse que essa doença era uma doença maligna. Doença maligna na época era como uma lepra, e era em último estágio. Jó vai narrar algo assustador. Ele diz que passou a mão na cabeça, não tinha um fio de cabelo, estava caindo. Ele diz que as unhas dele soltou, emanava então pus e sangue. Ele diz que o corpo estava putrificado, podre, e dava para sentir o odor pelo menos 300 metros de distância. O corpo está podre, ele está ali só com um pedaço de telha. Ele então relata que as feridas nos braços, para que ele pudesse amenizar a dor, ele mordia, ele estourava para que a bolha de pus e sangue ali saísse, e ali a dor fosse ali diminuída. Jó está no fundo do poço. Satanás diz: acabei com Jó, destruí ele, não tem mais nada para esse homem fazer. Olha para ele como ele está, só o coração bate, o resto perdeu todo o vigor, a saúde. Nenhum ser humano aguenta, acabou. Mas Satanás não conseguiu tirar de Jó, sabe o que? Algo profundo, a esperança. Jó tinha esperança. Num trocadilho em metáfora, no espelho da vida, Jó então vê uma árvore que está cortada, está cerrada ao meio, está sem vida na aparência. Jó então faz uma poesia poética e profética. Olha o que ele diz: há esperança para a árvore que está cortada, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos como planta nova. Sabe o que ele está dizendo? Essa árvore é como eu, aos olhos humanos não tem mais jeito, mas ela tem raízes profundas, não precisa de muita água, só o cheiro das águas fazem ela ter esperança. Ele está dizendo: ela já resistiu dias piores e não desistiu. Jó está dizendo que o homem não pode perder a esperança. A esperança é algo
muito forte. Talvez você entrou aqui essa noite dizendo: pastor, estou na pior fase, entrei em 2025, ano acabado, pastor, não consigo superar o trauma, não consigo superar a dificuldade que passei no casamento, não consigo superar a doença, o médico diz que não tem mais jeito, pastor, nada dá certo, eu já estou numa depressão tão profunda que para me levantar da cama só Deus sabe, e à noite o meu travesseiro dá para torcer de tanta lágrima. Deus me trouxe aqui essa noite para que você tenha esperança. Isso não é o seu fim. Isso que você está passando, que você acha que é injusto, que você acha que Deus não gosta de você, é uma fase. Deus está te ensinando. Tenha esperança. Dias melhores estão para acontecer. Olhe à sua volta e veja o que Deus está fazendo. Pastor, o que é um coração com esperança? Jó, com um coração esperançoso, dizia, ele disse assim: Deus está me provando como ouro, mas eu vou sair como ouro fino. Ele diz: o meu primeiro estágio é precário, mas o meu novo estágio será extraordinário. Jó diz: ainda que o Senhor me mate, nele eu esperarei. Por quê? Porque o meu Redentor, ele vive e ele se levantará ao meu favor. Jó está dizendo: a última palavra vem de Deus. Eu tenho esperança. Aleluia. Levante as suas mãos. Deixa eu declarar sobre a sua vida. Quem sabe alguém olhou para você e diz: acabou, não tem mais jeito, agora não se levanta mais, agora não tem mais ritmo. Ei, os passos que você deu para trás não é o seu retrocesso, não, é Deus te impulsionando como um arco, uma flecha, para que você vá mais longe. Olha o sofrimento do passado. Você reclama de rejeição de mãe, olha a mãe que você se tornou. Você se reclama de abandono de pai, olha o pai de excelência que você é. Você reclama de tantas coisas, mas não olha e não percebe que as dores da sua vida foram Deus te moldando para te fazer um ser humano melhor, a imagem de Deus. A dor te faz estar próximo de Deus. Eu declaro que essa dor que você está passando, que esse sofrimento que você está passando, não é o fim. Você tem esperança. Essa fase ruim está passando e um novo tempo de Deus te abraça essa noite. Se você recebe, diga glória, aleluia. Ei, pastor, eu não merecia passar por isso. Eu acho que os pastores não passam prova. Se eu chamasse aqui o pastor Fausto para contar o que ele passou no último ano, tu ia para casa correndo. Pastor Lincoln não passa prova. A gente não passa prova, a gente é blindado. O ano passado, amado, eu vim ministrar aqui. Pensa num ano difícil para mim, um ano que foi muito difícil. Para os amados terem uma ideia, eu estava com a minha filha de frente do condomínio que a gente tem na praia, e um assaltante veio roubar o celular dela. Eu briguei com o primeiro bandido, esqueci que tinha mais dois. Me jogaram no chão e quebraram meu ombro, amados. A minha filha, para chamar o segurança do condomínio, atravessou a avenida e uma moto veio e pegou a minha filha e a machucou. Vamos para o hospital, braço, ombro quebrado, filha machucada. Eu disse: Deus, o que eu fiz? Naquela semana, amado, o meu carro deu PT. Uma pessoa dirigindo uma moto dessas grandes bateu, acabou com o carro. Eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? Alguns dias se passam, peguei a caminhonete e fui descer para a praia, saí de São Paulo. A roda do lado esquerdo soltou, dei de frente com o guarda-reio, e eu e a Belle ficamos pendurados ali. Falei: meu Deus, o que está acontecendo? Cheguei na casa da minha mãe e disse: mãe, estou desligando o celular, se alguém perguntar de mim, estou em um tempo sabático. O que está acontecendo? 2, 3 dias se passaram, as minhas redes sociais foram roubadas. Eu perdi então o Instagram, YouTube com milhares de pessoas, perdi todos os acessos às redes sociais, e o golpista do outro lado destruindo todo mundo. Ei, pastor, fiquei doente, vocês acreditam? Comecei então com o corpo inflamado,
fiquei tão inchado que fiquei com 90 quilos. Não passava dos 72, 17 íngua pelo corpo gigante, do tamanho de uma laranja. E nenhum médico descobriu o que eu tinha. Dizia: você não tem nada, seu sistema linfático está todo arrebentado, mas a gente não consegue descobrir de onde que vem essa infecção que está acontecendo. Aí um dia eu passei mal de madrugada, com muita dor no peito. Quando eu acordei, estava lá numa UTI, amado. 3 dias na UTI. Quando eu acordei, falei: não acordei no céu? Cadê Jesus? Quero ver Jesus. Aquele monte de aparelho ligado em mim. Eu disse: Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí Deus apareceu para falar comigo, porque Ele não explicou nada do que estava acontecendo. E naquele exato momento Ele disse: olá, seja bem-vindo ao nosso encontro. Eu falei: como assim? Ele disse: é um encontro. Eu falei: por que o senhor não marcou lá na sacada do meu prédio, que é de frente para uma maravilha? Ele disse: não, aqui ninguém vai atrapalhar a gente, precisamos ter uma conversa. Eu disse: mas olha o que eu estou passando, eu não pequei, a minha vida é tudo certinho, eu faço tudo bonitinho. Ele diz assim: eu tive que te parar, Lincoln. Fui eu que te parei, fui eu que permiti. Eu permiti todo esse cenário que você está passando, para você aprender. Você não pode pegar o outro caminho, você não pode se envaidecer. Você precisa aprender que é melhor sofrer agora e eu te ensinar, do que amanhã ser muito tarde. Está doendo, mas eu estou te ensinando. Você está em angústia profunda, mas eu estou te ensinando. 3 dias naquela UTI, Deus ministrando na minha vida, amado. E era o próprio Deus me parando. Ele estava me ensinando. Às vezes a gente coloca a culpa nos processos da vida por tudo, culpa todo mundo. E já parou para pensar que é o próprio Deus te parando? É o próprio Deus permitindo, é o próprio Deus que fechou as portas, é o próprio Deus que permitiu aquilo que você acha que não é justo com você. Pastor, por que sofremos? Eu estava pregando em Stanford, em Nova York. Um pastor desesperado chegou para mim e disse: pastor, você já passou uma fase triste na vida? Eu disse: quase que eu contei essa história para ele hoje. Disse: já passei muito. Ele disse: eu estou assustado. Meu filho de 19 anos, que é o meu pregador, meu segundo na igreja, tem 1 mês que saiu de casa, está usando droga. Ele disse que não volta mais para casa. Minha filha tem 25 anos, pastor, 2 netinhos lindos. Largou o marido, foi para minha casa e disse que não volta mais com aquele homem. Minha filha tem 31 anos, pastor, estava em Boston, caminhando com o cachorro na calçada. Veio então um relâmpago, bateu um raio na cabeça, abriu um buraco, e minha filha está morrendo. E o médico disse: se ela sobreviver, vai ser um vegetal para sempre. Me diz, você que é teólogo, me diz, você que tem intimidade com Deus, me diz, você que é leitor de vários autoajuda e segue tantos coaches, me diz o que fazer quando a dor chega, o momento chega. A provação não é para quem está em pecado. A provação é um período que Deus escolhe o homem e a mulher. Deus ama aquele que Ele prova. Deus ensina. Tem coisas que a gente vai passar, parece que é inexplicável, para a gente parece que a gente não merece, mas Deus tem um fundamento de ensinamento. Eu estava aqui outro dia agora, pregando aqui no Paraná. Uma senhora, depois da minha ministração, chegou no culto, me abraçou e chorava copiosamente. Disse assim para mim: pastor, ora por mim, eu não estou bem. Eu disse: o que aconteceu? Ela disse: pastor, meu filho de 17 anos de idade roubou o tráfico, fugiu para a casa da minha mãe. Os traficantes foram atrás dele, mataram meu filho, e para se vingar mataram a minha mãe, uma diaconisa, mais de 20 anos na igreja. Ei, me diz, como explicar essas coisas? Naquele exato momento eu não tinha palavras para dizer para ela. Então veio uma outra senhora e disse: pastor, dá licença. Abraçou ela e chorou com ela alguns minutos. Parecia que ela sentia tudo que ela estava passando, e eu não compreendia nada. Quando terminou, ela disse: pastor, eu sei o que ela está passando. E ela começou a contar para aquela mãe e disse: olha, eu tive o meu melhor filho. Meu filho aos 27 anos se formou como médico, terminou a faculdade de medicina. Eu disse para ele: o que você quer, um carro novo? Ele disse: não, mamãe, não quero um carro novo não, vou começar a ganhar dinheiro, mas se a senhora me der o dinheiro, eu vou colocar os dentes, as facetas de porcelanato. E ela deu dinheiro para ele, e ele então, amado, foi fazer ali a situação de arrumar os dentes. Passando a segunda sessão, ele tem uma hemorragia e morre na cadeira do dentista. Ela disse para mim: pastor, ele cresceu na igreja, foi batizado com 13 para 14 anos, nunca me deu um trabalho, por que Deus levou meu filho? E sabe o que ela me respondeu? Depois de muito tempo, Deus me ensinou que o que eu estou passando, pastor, e o que eu passei, talvez eu não merecia,
mas eram ferramentas que Deus estava me dando para ensinar outras pessoas. A minha dor que eu sofri hoje socorre pessoas. Talvez você não entendeu ainda que esse processo talvez você não mereça, mas nesse processo Deus está dando a você as ferramentas certas para que você possa cuidar de outros homens, de outras mulheres, de outras pessoas. Talvez você não parou para ver que essas lágrimas estão te aperfeiçoando para que muitas pessoas sejam confortadas, alcançado através do Evangelho, através de você. Estrela pelo nome. Uau, que Deus é esse? Esse Deus deu equilíbrio para os mares e disse: até aqui você vai, daqui para frente você não vai. Esse Deus bate palmas e faz então os ventos, Ele estrala os dedos, cria os relâmpagos. Esse Deus sopra e cria então os grandes furacões. Esse Deus é todo poderoso, nada sai do seu controle. Posso declarar sobre esse mês, sobre a sua vida? Olha a palavra que Deus dá para você. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer: parece que a sua vida saiu do trilho, parece que é o teu fim, parece que a falência chegou, parece que a doença vai te tirar agora do foco, parece que esses problemas vão te consumir. Só parece. Por quê? Porque Deus está no controle absoluto da sua vida. Deus está no controle absoluto da sua história. Nada acontece por acaso. Deus tem um tempo para tudo. E esse momento que você está passando, Deus está te treinando para você viver o extraordinário de Deus. Jó sai dali e diz: bem sei eu que o Senhor tudo podes, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Uau! Ele diz: antes eu ouvia falar de ti, os meus olhos te vê. Sabe o que Jó está dizendo? Eu confio absolutamente, aprendi através da dor, eu tenho intimidade com Deus, e agora eu o vejo. Jó começa a orar pelos amigos, e quando ele ora pelos amigos, Deus mudou a sua sorte para um tempo extraordinário. Caminhando para o fim dentro do tempo que foi me dado, Jó então agora, ele ora por Bildade, Eliú e Zofar, e Deus então agora transforma a sua vida. Foi tão rápido que Deus mudou tudo. Jó então tem o corpo agora restaurado. Ele passa a mão na pele e sai aquela pele podre e uma pele nova. As unhas crescem, o cabelo cresce, o mau aroma desaparece, a carne, o corpo está sadio. Jó volta para casa, e a Bíblia diz que Deus deu para Jó mais 10 filhos. As 3 mocinhas que Deus deu para Jó eram 3 Miss Universo, eram as mais bonitas de todos os tempos. Imagina, Jó então ficou tão famoso, e não tinha jornal, não tinha nada naquele tempo, mas todo o Oriente soube o que aconteceu. Então as famílias se juntavam para visitar o velho Jó, e levavam então ouro, prata, camelo, filhote de um animal, e dava a Jó como primícia oferta. E Jó contava a história dele e acrescentava fé para as pessoas. O que Jó passou não é só para ele, é para alcançar muita gente. Detalhe, ele ficou rico em dobro, porque o pessoal o abençoou. Pastor, mas tem alguma coisa errada, não era o dobro, por que ele só tem 10 filhos? Deus tinha que ter dado 20, lembra no velório? Os primeiros 10 ele não perdeu, está com Deus, e os outros 10 Deus deu a ele, então é o dobro. Com Deus você nunca perde. Jó ainda viveu mais 140 anos de vida, conheceu a 4ª geração dos seus netos. Uau, imagina a 4ª geração, e trouxe uma palavra de ânimo. Se Jó entrasse por essas portas hoje, sabe o que ele diria para você hoje? Ei, em Deus você pode superar todas as coisas. Em Deus você pode superar o casamento que não deu certo. Em Deus você pode superar a empresa que quebrou. Em Deus você pode superar a depressão, superar a doença, superar o desequilíbrio da ansiedade, superar os traumas, os abusos, as frustrações, a tristeza. Em Deus você pode superar todas as coisas, porque a dor não nos afasta de Deus, mas conhecemos o Deus de amor no meio da dor que passamos. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Posso declarar sobre a sua vida agora?
Deixa eu declarar sobre a sua casa. Esse ano é um ano de extraordinário de Deus. Esse ano é um ano de você acessar coisas que você nunca mexeu, conectar a network que você nunca imaginou. Agora você entendeu por que sofreu? Por quê? Porque não é qualquer pessoa que assenta mais na sua mesa daqui para frente. Não é qualquer papinho de conversa que você cai, moça. E você, homem, é enganado. Não é qualquer sócio que entra na sua vida agora para te quebrar. Ei, não é qualquer pessoa que entra na sua casa. Quem aprende com Deus na dor, amado, quando vem o extraordinário, não perde o que Deus deu para ninguém. Aleluia. Deus te amadureceu. Deus te ensinou. O tempo extraordinário de Deus é o dobro. Quando a gente carrega cicatrizes, elas não doem mais. E aí, por que carregamos cicatrizes? São as medalhas que nos fazem ter coragem e não desistir. Porque cada situação superada é uma glorificação ao Deus eterno que não desistiu da gente. Então essa noite se prepare, porque essa luta só te impulsionou para que você possa viver o dobro de Deus, a glória da segunda casa, que você possa viver um novo estágio, que você possa viver um tempo de cura, de paz, de restauração. Eu já estou recebendo de Deus, deixa eu entregar para você agora. Esse ano é o ano da tua casa, é o ano da tua família. O dobro de Deus se alcança. Você restaura as suas empresas, você restaura a sua vida conjugal, você restaura a sua saúde. Ei, então recebe de Deus saúde agora, saúde física, saúde emocional. Recebe graça para continuar o ano todo. Deus te forjou no sofrimento, porque quem é forjado no sofrimento não desiste nunca. Você não vai conhecer a derrota, porque só quem conhece a derrota é aquele que desiste. Mas você não desiste, porque o seu Redentor vive para todos sempre. Se coloque de pé, por favor. Respira fundo. Eu sei que tem coisas que você não merece, mas o que vai vir de gente se aconselhar com você, o que vai vir de gente passando as histórias que você passou. Ei, eu estava aqui, pastor Fausto, fui surpreendido essa noite. Chegou uma moça aqui com a filha e me abraçou, e aí passou um leque na minha vida. Esse pessoal eu conheço pelo menos, acho que mais de 20 anos. Quando eu comecei a vir pregar em Santa Catarina, sabe como que eu vinha? De carona de caminhão. Eu tinha 17, 18 anos, tinha 5 pares de sapatos, 59 furos, e eu começava a pedir carona. E no meio dessas caronas, não é que eu conhecia esse pessoal, amado, e fazia então Barra Velha, Minas, Belo Horizonte, São Paulo. Quando eu estava lá, o amigo ligava, Lenor, que está aí, está com a família, está com a esposa, dizia: Lincoln, estou subindo para Santa Catarina, você quer ir? Eu já ficava pronto e ia de caminhão. Fiz isso por muito tempo. E quando eu chegava aqui, sabe o que Deus me dizia na cidade? Você vai pregar nas maiores igrejas. Eu dizia: caramba, eu queria só o dinheiro para pegar um ônibus, para não poder ir de caminhão, porque já estou pegando carona, já tem uns 4 anos e minha vida não muda. Ei, as dores que passamos faz o quê? Faz a gente manter a gente no chão. Ei, quanto mais alto for o seu voo, maior será a sua dor. Por quê? Porque a dor te faz entender que você é limitado. Você depende de Deus. Ei, bonitona, ei, bonitão, vai para o hospital, fica na UTI, para você ver se o seu dinheiro resolve alguma coisa. Ei, fortão, você que encara todo mundo e diz: eu sou másculo. Ei, dá uma crise renal, para você ver se aguenta. Ei, Deus treina você. E não é para você olhar no espelho hoje e dizer: Deus está me punindo que eu sou feio. Não, se Deus está te provando, é porque Ele te ama. Eu estou vendo muitas pessoas chorarem agora, porque o trauma do passado
é o grande hino de vitória que você canta no futuro. Quem te vê passar o que você está passando hoje, não imagina onde você vai chegar. O menino amado que outro dia pegava carona, hoje prega no mundo todo, virou doutor, escreve um monte de coisa. O que é isso? É promessa. E por que eu tive que passar 3, 4 anos ali pedindo carona? Para quê? Para aprender a simplicidade. Para quê? Para não voar e perder a graça e sair do foco, porque aquilo que te tira de Deus não foi Deus que te deu. Então suporte o processo, porque o seu destino, você vai chegar lá para a glória e honra no nome do nosso Deus. Eu sinto Deus aqui. Olha para mim. Tem gente que faz assim: eu não sei porque que esse cara não desistiu ainda. Essa mulher maluca, ela só como não desistiu, ei? Quem desiste, amado, da faculdade? Quem desiste do sonho? Você está nos últimos segundos, está fazendo a prova. Vai passar, vai dar certo. Eu vou orar com vocês agora. O grupo de louvor vai cantar. E eu estou sentindo, amado, que para muitas pessoas que estão aqui, Deus está trazendo um outro nível. A dor vai fazer você dar o salto de upgrade. Você vai viver um tempo incrível e poderoso. O que Deus disse para você nessa casa vai acontecer para a glória de Deus. Você crê nisso? Senhor Deus, aqui estão os teus filhos. Senhor, quantos deles estão com tristeza profunda, numa depressão? Quantos deles foram abandonados e traídos por amigos? Senhor, foram largados. Quantos faliram? Quantos estão com doenças que o médico diz que não tem jeito? Quantos olham no espelho e dizem: por que todo mundo prospera e eu não prospero? Por que todo mundo vence e eu não venço? Por que o casamento dá certo para um e para mim não dá? Por quê? Por quê? Por quê? Os porquês, Senhor, são só respondidos após a aprovação. Eu estou sentindo, Senhor, que essa noite é uma noite para muitas pessoas mudarem a sua vida, porque no meio da dor se aproximaram de Ti, no meio da dor ficaram firmes no Senhor, no meio da dor não retrocederam, pelo contrário, aperfeiçoaram a sua vida. Estão aptos para viver um tempo extraordinário. Senhor, esse mês de fevereiro, dada a sua graça, abre as portas abundantes. Declaramos que essa campanha de Gideão, Senhor, será poderoso. Não será com muitos, mas os poucos que estiverem, Senhor, vão vencer um exército para a tua glória. Declaramos, Senhor, que aqui será o palco dos grandes milagres e acontecimento que vai fluir na vida dos teus filhos. Ó Pai, dada a tua graça, cure agora a doença, cure agora o trauma, cure agora, Senhor, o corpo físico, a mente, que eles sejam renovados. Mês de fevereiro, se prepare, a gente vai até o fim para viver as promessas mais absurdas, mais importantes, porque o impossível, para quem conheceu a dor, não tem limite. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mais um louvor. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ei, a sua história vai ser tão poderosa que vai romper os estados do Brasil e as cidades. Você vai chegar em lugares que você nunca imaginou, porque quem carrega dores profundas tem as maiores histórias de vitória para poder contar ao povo. Você será um influenciador das boas novas, porque a sua história vai cuidar e vai ajudar muitas pessoas. Antes de eu terminar agora, tem alguém aqui que não é cristão? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor?
Tem alguém que veio hoje dizendo: eu não aguento mais, a minha história está doendo demais, parece que não tem mais jeito, e quer fazer hoje a melhor escolha da sua vida. O que é a melhor escolha, pastor? É confessar Jesus como seu Salvador. E o que é confessar? Você levanta a mão e diz: eu quero. Aí sabe o que vem depois? Jesus segura a sua mão e nunca mais te solta. Todas as fases da sua vida Ele te acompanha. Tem alguém aqui que não é cristão, que está afastado? Abre os corredores para mim. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pastor, eu quero voltar à casa paternal. Pastor, hoje eu quero confessar Jesus como meu único Senhor. Pastor, hoje eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Se você tiver coragem, tem que ter coragem de sair do seu lugar e vir aqui na frente. Uau, quando você chegar aqui na frente, Deus vai ter coragem de ir com você até o final. Ei, pastor, eu estou com medo, eu estou com vergonha. Não precisa ter vergonha não, porque Deus está queimando dentro de você. Ouve a voz do Senhor te chamando agora, é isso? Vem aqui para frente, Deus está te chamando, é um novo tempo, é o tempo extraordinário, isso, fique aqui na frente, isso, vem vindo, Deus está te chamando, está vindo a segunda, a terceira, onde está a quarta pessoa, a quinta pessoa que está tomando a decisão que vai mudar a sua vida? Pastor, eu vou fazer uma aliança de verdade com o Senhor, eu vou fazer isso. Vem vindo, fique mais próximo do altar, isso, vem vindo. Pastor, eu já fui aí umas vezes, mas não fiquei firme, mas hoje eu estou tomando uma decisão, eu estou me posicionando para viver 2025 debaixo do seu milagre e debaixo do seu princípio. O meu tempo já está terminando, e se você puder, vem rápido, porque essa noite não é comum, é a noite de Deus te levar ao extraordinário. Ei, talvez você esteja aqui dizendo: pastor, já sofri muito. Ei, esse sofrimento tem um propósito. Te trouxe aqui essa noite para que Deus possa curar a sua alma, para que Deus possa te abraçar, te ensinar aquilo que o psiquiatra não ajudou com as tarjas pretas, o psicólogo não ajudou, a medicina não ajudou, a tecnologia não ajudou, a família não ajudou, os amigos. Deus está com os braços abertos dizendo: vem, porque hoje eu vou curar a sua vida. É isso, vem chorando, vem chorando. Eu sinto que Deus está chamando mais pessoas, eu sinto que tem pessoas aí que o coração está queimando, mas você está preocupado que as pessoas vão olhar para você. Ei, fica preocupado não, é você e Deus. Enquanto o grupo de louvor canta o refrão, para a gente terminar e orar, você tem aí 20 segundos para tomar uma posição, sair do seu lugar, vencer a multidão, vencer o medo e chegar aqui com os braços abertos e receber o abraço do teu Pai. Aleluia. Mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Onde está a 31ª pessoa que vai tomar a melhor de todas as decisões? Se até aqui você tentou de todos os jeitos, com as suas forças, não deu certo, deixa Deus conduzir sua vida, porque Deus a partir de hoje vai te ensinar. Eu sinto que Deus está chamando mais alguém, e Deus está dizendo: hoje é o teu dia. Não sai daqui hoje sem fazer essa confissão de fé. Não sai daqui sem andar de mão abraçada com Jesus, de mão dada. Sai daqui para vencer, sai daqui para vencer. Levante sua mão, você que está aí na igreja, para essas pessoas. Levante aqui para frente, levante aqui para esse lado. Está vindo mais pessoas ali, eu estou sentindo, Deus está chamando isso. Vem, vem sem medo, o coração está queimando, está em lágrimas. Tem pessoa que está preocupado com o vizinho. O que vão dizer? Ei, quem paga as tuas contas? Quem te dá saúde? Quem está te fazendo a promessa? Quem vai te carregar no colo? Esse ano, quem vai andar contigo é Deus. Então toma coragem hoje para vencer e viver o melhor tempo da sua vida. Só consegue chegar ao extraordinário aquele que abraça a Deus no meio da dor. Vem,
Os braços do Senhor estão agora te conduzindo. Está vindo ali mais pessoas. Eu espero você chegar. Já temos aqui quase 40 pessoas. Eu sinto, e Deus está te chamando para viver um tempo poderoso. Isso, vem chorando. Deus está te chamando, isso, vem. Pastor Fausto, segura ali mais 2 minutinhos. Aleluia, aleluia, isso, vem. Deus está te chamando. Uau, eu sinto que esse ano você e a sua família vão estar na mesma direção de Deus, porque elas estarão aqui no altar, confessando Jesus como seu único Salvador. Levante as mãos, por favor, bem alto agora. Senhor, sobre a vida dos teus filhos que estão aqui, Senhor, eu quero declarar sobre eles agora, Senhor, um tempo como nunca antes. Eu declaro agora cura emocional, cura física. Olha como eles estão em lágrima, em choro. Senhor, o sofrimento trouxe eles até aqui, mas o Senhor os abraça. Não serão mais enganados, não serão mais, Senhor, abandonados ou rejeitados, porque o Senhor, como Pai, os abraça para um tempo de transformação. Eu declaro, a dor é o último estágio que Deus usa para te levar ao extraordinário. O extraordinário é a sua presença, Senhor, é estar diante de ti. Então dá a eles agora roupas como deu com o filho pródigo, sandália de descanso. Dá a eles agora, Senhor, uma nova oportunidade. Zera o passado. Declaramos em nome de Jesus Cristo que o livro sagrado se abra agora, o seu nome seja assinado e nunca mais tenha o seu nome riscado no livro da vida. Declaramos que 2025 é o seu ano, fevereiro é o seu ano. Esse ano as coisas vão dar certo. Esse ano você compra, você paga, você casa, você viaja, você vem aqui agradecer a Deus. Esta família, a embaixada, te abraça para cuidar da sua vida. Você não está mais sozinho. E se você recebe esta oração e está feliz pela vida deles, aplauda o Senhor bem forte. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Abraça ele.